Olá, meus queridos alunos, estamos mais uma vez aqui para nós estudarmos mais um pouco sobre filosofia, né? Essa disciplina que é tão importante para a vida, né? Tão importante para a sua vida como para a minha também, para seus estudos. Hoje nós vamos estudar sobre Aristóteles. Bom, até agora nós estudamos Platão, ok? Estudamos Sócrates. Recentemente nós fizemos esses estudos. Fizemos uma revisão sobre todo o conteúdo que nós estudamos até então. E hoje é Aristóteles. Vamos começar a estudar sobre esse filósofo tão importante para a história da filosofia. Aristóteles nasceu aí no ano 384 a.C. a 322. Ele viveu durante esse período e foi, ao lado de Platão, um dos mais expressivos filósofos gregos. Está aí o Aristóteles. Na verdade, ele foi discípulo de Platão. Okay? Mas não somente isso. O Aristóteles, depois de sair da tutela de Platão e seguir a sua carreira filosófica, ele vai se tornar o professor de Alexandre, o famoso Alexandre Grande, que era filho de Filipe da Macedônia, né? E só que ele vai para Macedônia, se torna professor de Filipe e depois ele retorna novamente para Atenas para formar a sua escola de filosofia. Bom, na teoria aristotélica nós temos aí um conceito relacionado a da sensação, no que diz respeito às sensações, né? Ele vai trabalhar muito bem essa questão, o aspecto do sensível. Lembrar vocês que Platão trabalhava o mundo inteligível, o mundo das ideias. E o Aristóteles, por ser discípulo de Platão, não quer dizer que ele pensava igualzinho a Platão. E aí ele vai seguir o seu próprio caminho. E para Aristóteles é o mundo sensível, ou é a realidade. E aí, segundo Aristóteles, a finalidade básica das ciências seria desvendar a constituição ou a essência, dos seres e procurar defini-los em termos reais. Então, aqui você já começa a entender que a ideia de Aristóteles é mais para a realidade. Usando um argumento mais simples, ou seja, para Aristóteles as coisas mais práticas, mais vistas, ou seja, absorvida e percebida pelos sentidos, o que os seus olhos percebem, o que suas mãos tocam, ok? Não fica necessariamente aqui, somente no mundo das ideias. O Aristóteles trabalha a questão da razão, aplicando a realidade a que se vivencia. Então, o Aristóteles seria o filósofo prático das coisas, né? E aí, ao abordar a realidade, que esse é o princípio aristotélico, o filósofo vai reconhecer a multiplicidade dos seres, que são preconcebidos pelos sentidos, percebidos pelos sentidos, sabe? Compreendidos pelos sentidos como elemento do real. Então eu tenho aqui essa televisão, essa TV, e eu posso senti-la e posso percebê-la com meus sentidos e sei que é uma realidade. E eu estou diante de um mundo real. Eu estou diante de uma tecnologia, certo? Que foi aprimorada na razão e que se tornou uma coisa prática e concreta. Então, Aristóteles trabalha muito bem essa ideia. Para ele, tudo o que vemos, pegamos, ouvimos e sentimos tinha realidade para ele, para Aristóteles. Então, todas as coisas para Aristóteles eram reais. Ok? Olha só aí o princípio de Aristóteles. Beleza? Por isso que ele rejeitava a teoria das ideias de Platão, segundo a qual os dados transmitidos pelos sentidos não passam de distorções, de sombras ou ilusões da verdadeira realidade. Então Platão vai dizer que o que está no mundo das ideias é real, mas o que está aqui, que é matéria, que é fixo, é só sombra, ou melhor, cópia, xerox do que está lá no mundo das ideias, certo? Esse é o pensamento platônico e, no entanto, o Aristóteles não vai concordar muito com essa ideia. Assim, para Aristóteles, a observação da realidade, que é por meio dos nossos sentidos, vai levar o indivíduo a uma constatação
da sua existência ou da existência real das coisas. Por exemplo, de inúmeros seres, de indivíduos, de coisas concretas, de coisas mutáveis, entendeu? Diante da realidade. Então eu estou diante de uma realidade, você também está diante de uma realidade. Você acorda diante de uma realidade, você anda por meio de uma realidade. Então não existe essa ideia de que essas coisas não são reais. Então, para Aristóteles, todas as coisas são reais. Beleza? Mas qual é o método utilizado por Aristóteles para chegar a essa conclusão? O método de Aristóteles é indutivo. Perceba bem, indutivo. E assim, Aristóteles ele vai entender e vai argumentar, né, que a ciência ela precisa ou deveria partir da realidade. Então, a análise científica ela precisa partir de um objeto. E isso é uma teoria com relação à questão empírica, né? Trabalha com base de um objeto, trabalha com base de uma proposição de algo que seja real. E aí ele vai dizer que deveria ser a partir da realidade sensorial, da realidade empírica, ou seja, da experiência, por vezes que aquilo foi feito, por vezes que aquilo foi percebido, ou daquilo que é enxergado pelos seus sentidos. E aí ele parte do princípio da busca nela, né, da realidade, por meio das estruturas essenciais de cada ser, de cada elemento, da terra, do sol, do mar, da água, da areia, de tantas coisas são analisadas de acordo com a sua estrutura essencial. Então, para Aristóteles, as coisas são como elas são. É basicamente isso, né? Em outras palavras, a partir da existência do ser individual. E assim ele vai entender que, por meio dessa questão, nós devemos atingir a sua essência. Seguindo o quê? Um processo de conhecimento, que vai caminhar, que vai levar o indivíduo a um dado específico para o universal e genérico. Vai levar você de um dado específico, de algo que foi observado, concretamente, visto, entendeu? Sentido pelos seus sentidos, né? Percebido pelos seus sentidos, mas vai levar a uma conclusão específica ou universal e também genérica, ou seja, de acordo com a análise que é feita dentro daquela questão. Você vai saber a origem, a função, para que aquilo serve, qual a utilidade daquilo, e basicamente seria esse entendimento de Aristóteles. E aí o filósofo vai entender que o ser individual, né, o concreto, o único, constitui o objeto da ciência, mas não é o seu propósito. Ou seja, a filosofia ela tem a sua finalidade. Então, o propósito desse entendimento de Aristóteles não é, digamos assim, o objeto concreto, não é o propósito segundo o pensamento aristotélico. Então, ele entendia que o ser individual ou concreto, único, vai constituir o objeto da ciência, mas não é o seu propósito, certo? Por quê? Para ele existe uma finalidade, e a finalidade da ciência deve ser para ele, segundo Aristóteles, a compreensão do universal. Então, a ideia é que o estudo, a análise que é feita sobre a realidade é com base de forma universal, de forma genérica. Não é específica em só um objetivo e uma finalidade, mas aquilo tem um objetivo e um final, na verdade, universal. Então, segundo Aristóteles, a ideia é estabelecer definições essenciais que possam ser utilizadas de modo generalizado. Então, ele não se prende a um ponto fixo, uma ideia, ele tenta absorver e interpretar aquilo de uma forma universal, né? Então nós temos aqui o princípio da cadeira ou da carteira, é universal. Então onde você vai, você tem uma cadeira e uma carteira para sentar, né? O princípio universal do fogo, onde você vai é fogo, certo? Então são esses princípios que são estabelecidos por Aristóteles. Aí desse modo, ele vai trabalhar a questão da indução, que é a operação mental
que vai do particular ao geral. Então você tem uma observação particular e entende que essa observação particular ela vai abranger para o sentido universal. E partindo desse princípio, Aristóteles vai representar aí dizer que é um processo intelectual básico de aquisição do conhecimento. Então você faz a análise do objeto, certo? O seu raciocínio, o princípio intelectual, a base da aquisição daquele conhecimento, ok? Que parte do particular para o sentido universal. A cadeira ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade particular, ela tem uma finalidade, mas ela tem um objetivo, um propósito universal, certo? Que todos fazem isso, todos sentam na cadeira. Bom, e é por meio do método indutivo, que é utilizado por Aristóteles, que o ser humano pode atingir conclusões específicas ou científicas, né? Conceituais e de âmbito também universal. Então é analisado o objeto, vai-se fazer aquela indução, aquela análise sobre determinado objeto humano, né? Aquele lá que existe. Você tira a sua conclusão científica com base nessa questão empírica, a análise que você faz, e aí você tem um entendimento que é a finalidade daquele objeto, daquela realidade que você tanto se vê. Nós temos aí a figura do Rafael, que é um pintor, né, que desenhou essa pintura aí, com uma representação aqui de dois filósofos, que se você observar aí, talvez você possa identificá-los, né, pela postura deles, pela atitude que eles estão aí. Por exemplo, um aponta o dedo para cima e o outro como se estivesse descendo a sua mão de forma mediana, ou dizendo assim, fazendo ênfase para baixo, na verdade. Nós temos aqui Platão e Aristóteles. Basicamente seria essa figura que os dois estivessem discutindo sobre esses dois princípios, o mundo das ideias e o mundo inteligível. O mundo das ideias em relação a que Platão pensa, e o mundo sensível, que é o que o próprio Aristóteles identifica como sendo a realidade. Um apontando para a realidade e outro apontando para o céu como a ideia, né? Que tudo parte do princípio da ideia. Seria basicamente esse entendimento aí. Bom, nós encerramos a nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, que eu tenha ensinado algo para você e que você faça os exercícios, o exercício de fixação, e dê uma estudada no conteúdo também que vai ser enviado, e que também o exercício lá no Google Formulário e através do Zap em PDF para que vocês possam fazer. Ok, queridos? No mais, dúvidas, entre em contato no Zap com a gente, beleza? E um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.